7 horas e 58 minutos, bom dia, já está de volta. A pecuária de corte brasileira perdeu cerca de 34 bilhões de reais no ano passado com pastagens em degradação ou degradadas. Isso é o que aponta um estudo da Atenagro, a consultoria que realiza anualmente o Rally da Pecuária. Walter Puga Júnior conversou com o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, que explicou que mais do que recursos financeiros, é preciso ter uma gestão cuidadosa da pastagem para que o pecuarista obtenha maior rentabilidade. Acompanhe a entrevista aí. Maurício, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre esse levantamento que você realizou no passado e que a Atenagro divulgou de um prejuízo muito grande para a pecuária brasileira por conta de degradação de pastagem. O que ocorre? A degradação está avançando muito no Brasil, Maurício? Puga, é um prazer sempre estar aí com vocês, né? Obrigado pelo convite. Esse dado que nós divulgamos essa semana, ele é gerado a partir do estudo que a gente faz de acompanhamento do PIB da pecuária, né? Então, a gente tem lá uma metodologia que a gente adaptou, né? O primeiro estudo desse foi feito ali pela equipe do Marcos Favanelli, nós adaptamos depois uma metodologia que a gente usa indicadores. Então, isso torna o estudo mais dinâmico, mais fácil de ser reproduzido, e a gente checa algumas informações. Então, o que a gente levanta? Toda a composição de custo, investimentos e cálculos de depreciações da pecuária como um todo, analisa o fluxo financeiro desse movimento, e aí a gente vai conseguir calcular por diferença o que não foi reinvestido, o que está sendo perdido. Então, a gente chega nos números que a gente consegue dimensionar o tanto que o produtor deixou sucatear os bens dele e o tanto que ele perdeu em pastagem. A gente, há muitos anos, né, Puga, inclusive aí, a gente já conversou muito desse tema, a pastagem, o processo de degradação. Primeiro, a gente tem que ter um cuidado para não confundir processo de degradação com pastagem degradada, né? O processo de degradação é o maior custo da pecuária brasileira, né? Então, o que a gente levantou? Quanto de dinheiro que o pecuarista pôs para segurar as pastagens, isso está em outro cálculo, não está nesse número, né? E quanto que ele deveria ter colocado e não colocou, quer dizer, as pastagens pioraram. E aí sim a gente vai calcular essas perdas que, somando todas, nós totalizamos em 34 bilhões de reais durante 2020. Essa situação, em especial, a perda de qualidade dos pastos, né, nesse processo de degradação que você apontou, desse total de 34 bilhões de reais de prejuízo estimado no ano passado, a pecuária perdeu mais de 20, quase 21 bilhões, só com essa perda de qualidade dos pastos. Ou seja, nós temos pastos em processo de degradação. Isso tem aumentado no Brasil ou tem diminuído? Puga, aí a gente vai usar outra fonte de dados nossa, que é do Rally, né? Nós não conseguimos, em 9 anos de presença no campo, identificar uma mudança muito drástica na curva de degradação. Ela é sempre a mesma. Então, a gente tem uma característica de pastagem no Brasil que vem da tradição de manejo, né? O maneja-se muito mal pastagens no Brasil, né? Apesar de ser a base da pecuária. Então, sempre a gente tem os mesmos níveis de pastagens em processo de degradação. Isso é aleatório, a gente entra no espaço sem saber quem é o dono, né? Então, o que aconteceu? Dos 30 bilhões quase, aí, né? Dos 30 bilhões de perda em pastagem, 20 bilhões é aquele pasto que tinha um nível de qualidade em 2019 e 2020 ele caiu para um nível abaixo. Então, vai perder lá a lotação, vai perder suporte, vai perder capacidade de rebrota, né? Vai produzir uma quantidade menor de arrobas por hectare, né? Se o produtor quiser compensar essa perda, ele vai ter que dar mais comida para o gado, e não é aquela comida para você aumentar a produtividade, é para compensar a sua falha no pasto. Então, isso não é positivo, né? E os 10 bilhões que a gente coloca lá como degradação do último estágio, esse pasto foi perdido, Puga. Então, a única alternativa para o pecuarista, nesse caso, é ir lá e fazer de novo o pasto, né? Ele tem que reformar o pasto. Então, vai ter que arar, gradear, pôr semente de novo,
colocar insumos, usar o pacote tecnológico dele, né? Então, a degradação final, né, o ponto que você deixa de ter o pasto, representou aí cerca de 10 bilhões, quase 11 bilhões, desculpa, em 2020, e a piora da qualidade das pastagens representou aí 20,6 bilhões. Ao mesmo tempo, você tem, aí vai estar lá na coluna de investimento, o tanto que o pecuarista consertou ou melhorou de pasto, né? Mas esse é outro cálculo e a gente preferiu não detalhar junto para não ficar muito complicado a divulgação dessa informação, né? O pecuarista precisa de financiamento para recuperar esse pasto em degradação e os pastos já degradados em último estágio? Como você vê essa situação? Ou há recursos na pecuária hoje para investimento nessa recuperação? Existe, sim. A gente tem visto cada vez mais investimentos, né, cada vez mais recursos disponíveis. Tem um exemplo aí, um caso de sucesso da política de Estado, que é o Plano ABC, né, muito embasado em conhecimento técnico. Eu acredito que dá para melhorar muito o Plano ABC, né, o programa e o Plano ABC, agropecuária de baixo carbono, né, e de baixas emissões de carbono. E claro, né, Puga, tem outros itens que a gente pode melhorar bastante, né, nessa questão. Existe crédito disponível, mas a grande questão é, quando o produtor pega um crédito, qual é a decisão que ele vai tomar dentro da área dele? Se ele não tomar as decisões tecnicamente embasadas, mais eficientes, ele vai ter dificuldade de pagar esse crédito. Então, já é uma questão de gestão, né? Se ele usar com conhecimento técnico adequado e trabalhar as pastagens com conceitos, né, que já são consolidados aí na agronomia, na zootecnia, né, aí sim, esse recurso que ele pegou, seja dele mesmo ou do banco, vai ser retornado em várias vezes, né? Então, a gente até tem bastante estudo que a gente faz aqui para convencer pecuaristas ou para apresentar para eles, quando a gente retorna com o Rally, Puga. Existe hoje uma crença, né? Tem gente que fala assim, o pecuarista nunca teve tão endividado, então a situação está ruim. Não dá para falar isso pelo nível de endividamento. A questão é, a dívida está sendo paga? Está dando retorno ou não? Né? Se está dando retorno, está dando condição para o produtor melhorar, é ótimo que ele esteja endividado, é uma informação boa, né? Se ele não estiver conseguindo pagar, aí é outra situação. Mas o que a gente vê com os indicadores de produtividade médios do Brasil é que o produtor, de fato, está melhorando, sim, o suporte, o aporte tecnológico na propriedade, né? Ainda está devendo nas pastagens, Puga. Eu acho que a gente ainda peca no manejo de pastagem do Brasil, os próprios números mostram isso, né? Mas com o tempo a gente vai conseguir sensibilizar os produtores de uma maneira mais eficiente, de forma com que eles usem esses recursos de maneira mais favorável a eles, né? E uma última pergunta. Você acompanha o dia a dia do mercado. O boi passou de R$300 arroba, há quem indica que a rentabilidade está boa, mas os custos subiram muito. Falando de mercado, boi acima de R$300 arroba, dá lucro? Dá, Puga. Nós temos, de fato, um aperto nas margens, principalmente a operação que envolve aí compra de bezerros ou compra de boi magro, garrotes, né, para depois vender um boi gordo. Então, essa operação ela está muito apertada, está com uma margem muito baixa. Por quê? Porque o bezerro, o gado magro, né, o que a gente chama de gado de reposição, né, o gado mais jovem, ele valorizou numa proporção maior do que a valorização do boi gordo, apesar do boi gordo estar valorizado. Mas qualquer conta, qualquer cálculo que a gente faz, desde que a propriedade seja bem administrada, né, ainda dá retorno e está dando um retorno melhor do que do ano anterior, né, apesar da margem mais baixa. O que explica essa mágica? Margem mais baixa, mas num patamar de preço mais alto. Então, a quantidade de dinheiro que sobra por hectare ele é maior, né? Então, se o pecuarista estiver tendo essa noção e adotando as decisões corretas, ele está conseguindo rentabilizar melhor a propriedade.
O que nos preocupa nesse momento com relação à decisão dos pecuaristas são aqueles que compram bezerros ou boi magros ou garrote sem ter a noção, né, do que aquele animal vai retornar dentro do sistema de produção dele. Então, para você ter um exemplo prático desse raciocínio, é quando ele fala assim, não, eu vou comprar o bezerro que está R$400 arroba, 380 arroba do bezerro, porque eu acho que o boi vai chegar lá, né? Então, essa decisão é uma loteria, a gente não sabe aonde vai o mercado, ninguém sabe, né? O mercado é favorável, mas a gente não sabe quais são os limites de preço e os comportamentos que nós vamos ter lá na frente. Então, a melhor alternativa para ele é verificar se aquele animal que ele está pagando determinado dinheiro vai dar o retorno técnico dentro da propriedade dele, nos preços que ele tem a condição de se defender, né? E aí, usando as ferramentas disponíveis que tem, seja um acordo com os próprios compradores, ou seja, o uso da B3 aí como estratégia de hedge. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, diretor da Atenago. O Brasil perde muito com degradação de pastagem, mais de 34 bilhões de reais, cerca de 5 bilhões e meio de dólares em 2020. Fica aí o recado. Atenção para a gestão na sua propriedade. Obrigado, Maurício. Walter Puga Júnior, de São Paulo.